Olá, o estudo de hoje, o estudo 147, temos 5 mitzvot. E com essas 5 mitzvot vamos estar terminando o livro que fala sobre as leis relacionadas à terra. E daí, já na última mitzvah de hoje, o mandamento 20, vamos passar para as mitzvot relacionadas ao templo, que é a construção do templo e assim por diante. Proibição 169, os Leviim não podem adquirir um pedaço da terra de Israel. Já falamos isso em algumas aulas, que a tribo de Levi foi uma tribo separada do resto das outras tribos. Deus separou essa tribo para eles se dedicarem ao serviço no templo, ao serviço espiritual, e portanto eles não receberam uma porção na terra de Israel, eles não receberam terras em Israel. A terra foi dividida entre as tribos, e a tribo de Levi não ganhou um quinhão de terra, por causa que o propósito era que eles não trabalhassem na terra, que eles fossem dedicados ao trabalho espiritual. Então aqui temos a proibição 169, é que os Leviim, essa tribo, eles não podem adquirir um pedaço, uma terra em Israel. Depois temos a proibição 170, é que não só terras os Leviim não podem receber, mas até mesmo nas guerras, quando os judeus lutaram nas guerras para conquistar Israel, e eles conseguiram os despojos e coisas que eles saquearam, vamos por assim dizer, dos povos que moravam na terra. Essa pilhagem da conquista da terra de Israel não podia, era para ser dividida entre as tribos, mas não para os Leviim. Os Leviim não ganharam dessas posses em Israel. Então, de novo, eles foram separados do resto das tribos, que eles não precisavam de terras, eles não tiveram que conquistar terras, e assim tampouco eles também não pegaram na pilhagem, nos objetos que eles conseguiram com as guerras, as riquezas e os tesouros que eles conseguiram com as guerras, não foi para os Leviim. Essa proibição 170, que os Leviim não podem receber nenhuma parte da pilhagem conquista da terra de Israel. Depois o Maimônides se estende aqui para explicar por que foram considerados duas mitzvot, essa das terras e dos despojos da pilhagem, porque a princípio a Torá escreveu as duas em um versículo só. Então ele cita as provas para provar porque são duas mitzvot. Depois ele já aproveitou que já está falando sobre isso, ele estendeu porque a tribo de Levi é conhecido que ela foi dividida em dois grupos, Kohanim e Leviim. Kohanim eram sacerdotes que faziam trabalho de fato no templo, os Leviim eram que faziam trabalho auxiliar, e a Torá ela especificou a proibição novamente para os Kohanim, e talvez isso aqui pudesse ser considerado novamente como mais duas mitzvot, a proibição que não só a tribo inteira não pode receber terras e não recebe das pilhagens, mas também os Kohanim, essa família especial da tribo de Levi, eles também não devem receber terras e não receber da pilhagem, da conquista da terra de Israel. Portanto, o Maimônides ele prova que não vão ser consideradas apenas duas mitzvot, não vão ser consideradas 4 mitzvot. Depois temos mandamento 183, que é designar cidades para os Leviim. Devemos designar cidades para essa tribo, que por mais que eles não ganharam terras, eles não tinham trabalho agrícola na terra, porém, eles ganharam cidades, tinha que designar cidades, as cidades dos Leviim estavam espalhadas entre as tribos de Israel. Tinham 48 cidades que foram designadas para a tribo de Levi. E daí o seguinte, a Torá ela falou também que a tribo de Levi, nas cidades deles não vão ser só apenas as cidades, mas também os arredores das cidades vão pertencer aos Leviim. Tem uma distância, uma medida de terra que a Torá ela alocou para os Leviim, ela designou para as cidades dos Leviim, e então são 3.000 amá no total, de acordo com Maimônides. Tem algumas interpretações de como interpretar os versículos lá, se são 2.000 amot, 2.000 cúbitos ou 3.000, mas vamos seguir a explicação da Maimônides aqui, que são 3.000 cúbitos nos arredores da cidade. Esses 3.000 cúbitos são aproximadamente 1,5 km em volta da cidade, que pertencem à cidade dos Leviim, no qual os Leviim podem cultivar um pouco, eles têm um pouco de terra lá que eles possam cultivar, campos e vinhedos, mas não estamos falando de, como se chama, de fazendas, né, que eles estavam de fato se enriquecendo com essa produção. Essa que é o detalhe aqui da questão. Então temos aqui a proibição 228, que eles não podem vender essas terras que estão em volta das suas cidades. A proibição de vender essas terras. Depois temos o mandamento 20, que é a construção do santuário. Como falamos aqui, vamos começar um novo assunto. Nas leis aqui, na verdade, começa um novo livro.
E aqui o Maimonides ele fala primeiro a mitzvah de construir um santuário. Bastante curiosa a opinião a forma do Maimonides, de como ele explica essa mitzvah. Ele fala que a mitzvah é uma só, construir o santuário. Todos os detalhes do santuário, que seriam a menorá, o candelabro, e os altares e os restos dos utensílios que compunham, que faziam parte do santuário, o Maimonides fala que são todos detalhes dessa única mitzvah. Por mais que a Torá ela escreve uma instrução específica para cada um dos utensílios, cada um dos móveis que mobiliavam o santuário, o Maimonides considera isso aqui tudo como uma mitzvah só, é a mitzvah de construir o santuário. Nesse santuário, quais são os detalhes dele? Então tem que ter a menorá, tem que ter os altares, tem que ter a mesa e assim por diante, que são as instruções do santuário, que fazem parte de uma mitzvah só. Tem outros comentaristas, outros contadores que consideram cada um dos utensílios, cada um dos móveis do santuário como uma mitzvah independente. Porém, estamos aqui estudando Maimonides, de acordo com sua opinião, toda a mobília do santuário fazia parte de uma mitzvah só, que é a mitzvah do santuário. É justamente isso que ele se estende aqui para mostrar e provar a sua opinião, que é que todos os utensílios do santuário fazem parte, são detalhes dessa única mitzvah, que é a mitzvah de construir um santuário. O que é o santuário? Nesse santuário você vai ser o lugar onde que vão ser feitas as peregrinações, é o lugar onde que vão ser feitos os sacrifícios, todos os serviços que a Torá ela designou para serem feitos no santuário, essa mitzvah, então construir o santuário para que ele esteja lá para poderem fazer essas mitzvot.